Um dia de cada vez caminhando pela palavra de Deus com reflexão, propósito e vida real. Seja muito bem-vindo ao Bíblia 365 na prática. Hoje, o dia 48 da nossa jornada, dia 17 de fevereiro, e seguindo nosso cronograma, os textos de hoje são Gênesis 50, Lucas capítulo 3, Jó capítulo 16 e 17 e 1 Coríntios 4. Veremos a promessa que continua, arrependimento verdadeiro, fé em meio à dor e fidelidade no reino. Se esse tempo tem te abençoado, siga o programa aqui na plataforma. Isso ajuda a espalhar a palavra e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra hoje. Prepare o seu coração, o seu secreto e deixe que o Espírito Santo fale com você. Sem mais delongas, Gênesis capítulo 50, o último capítulo de Gênesis. Chegamos ao fim. O fim de uma geração, mas não da promessa. Após a morte de Jacó, José se lança sobre seu pai, chora e o beija. Ordena que seus servos médicos embalsamem o corpo de seu pai. Alguns podem até estranhar, mas não é uma ligação com idolatria egípcia. O embalsamento era um costume cultural e também foi uma necessidade prática neste momento. O luto durou 70 dias. Período semelhante concedido a figuras importantes no Egito. Jacó foi honrado publicamente. José pede autorização para cumprir o juramento feito ao pai, sepultá-lo na caverna comprada por Abraão. Após o sepultamento, os irmãos ficam com medo. Pensam que sem o pai vivo, José poderia se vingar. A culpa ainda os acompanhava. Eles falam que seu pai pediu para que o perdoassem e neste momento José chora ao ouvir isso. Eu não sei você, mas esse choro me revela dor pelo fato de seus irmãos ainda não confiarem no perdão que ele já havia concedido. Então ele declara algo que sempre criou. Será que eu estou no lugar de Deus? José reconhece que julgamento e vingança pertencem ao Senhor. Ele não minimiza o que aconteceu. Diz, sim, vocês intentaram o mal contra mim. O mal foi real, porém Deus o tornou em bem para conservar a vida de muita gente. José escolheu confiar na providência de Deus, em vez de alimentar ressentimento, e colheu as promessas de Deus. Antes de morrer, ele faz um pedido a eles. Deus certamente visitará vocês e fará com que saiam desta terra para ir à terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Quando isso acontecer, levem os meus ossos daqui. E o destaque está no certamente Deus visitará vocês. Certamente Deus fará isso. Ele diz 2 vezes. Ele tinha certeza de algo que ele não podia ver. Isso é fé. Lá em Hebreus 11, confirma esse ato de fé. José morre no Egito, mas não pertence ao Egito. Ele viveu ali, governou ali, prosperou, mas sua esperança estava na promessa de Deus. Seguindo para Lucas, capítulo 3, aqui é claro o ponto deste livro. João é aquele que prepara o caminho para o Messias. Lucas começa situando historicamente o momento, e é importante porque mostra o agir de Deus acontecendo dentro da história real. Nesse cenário, então, surge João Batista. Ele percorre toda a região do Jordão pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Esse batismo não era ainda o batismo cristão que temos hoje, aquele após a ressurreição de Jesus. Mas era um batismo de sinal público de arrependimento e preparação para a chegada do reino. João era a voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. E algo que Lucas enfatiza muito é que a salvação não é apenas para Israel, mas para todos. Quando as multidões começam a vir para serem batizadas, João não suaviza, ele diz, raça de víboras. João está confrontando aqui a falsa segurança espiritual que aquele povo tinha.
No judaísmo da época, muitos confiavam no fato de serem filhos de Abraão como garantia de favor divino. João quebra essa lógica. Deus pode levantar filhos até destas pedras para Abraão. Ou seja, herança espiritual não substitui o arrependimento verdadeiro. E ele clama: produzam frutos dignos de arrependimento. Arrependimento bíblico não é só sentimento, é mudança visível. Quando perguntam a ele, então o que devemos fazer? Ele responde: você tem 2 túnicas? Reparta. Vocês, cobradores, não cobrem além do que é justo. Os soldados, não usem de violência, não façam falsas acusações. E João deixa claro: eu batizo com água, mas vem alguém mais poderoso. Ele reconhece que não era o centro da história e anuncia: quando ele vier, ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Esse fogo pode simbolizar a purificação e também juízo. João apresenta o Messias como aquele que purifica, mas também separa. A imagem da pá na eira indica esse julgamento. A mensagem de João era tanto de esperança quanto de alerta. E Jesus então aparece nessa história para também ser batizado, não porque ele precisava se arrepender de alguma coisa, mas para se identificar com o povo e inaugurar publicamente o seu ministério. Porque enquanto ele estava ali, o céu se abre, o Espírito Santo desce em forma corpórea como pomba e o Pai declara: este é o meu Filho amado, nele eu tenho prazer. Aqui fica claro, o Filho sendo batizado, o Espírito descendo e o Pai falando. João prepara, Jesus cumpre e o caminho é aberto. Seguindo para Jó, hoje temos 2 capítulos, o 16 e o 17. São duas respostas, de Jó para seu amigo. Ele faz. Ele já não suporta mais os discursos que o acusam, então ele chama as palavras dos amigos de consolo cansativo. Ele está ferido demais para ouvir explicações frias. Ele diz que vivia em paz, mas agora se sente esmagado, como se Deus o tivesse feito alvo, como se flechas atravessassem sem piedade. Você já se sentiu assim? Jó usa uma linguagem de dor extrema. Ele não entende o que está acontecendo, mas sabe que sua vida virou ruína. E ainda assim ele declara: não há violência em minhas mãos, a minha oração é pura. Ele demonstra que é íntegro diante de Deus. Mas no meio desse caos todo, ele até diz, minha testemunha está no céu, há quem defenda a minha causa. Se na terra ele é mal interpretado, no céu há justiça. Se os amigos zombam, ele derrama lágrimas diante de Deus. E no capítulo 17, o cansaço aumenta, seu espírito se consome, seus dias se apagam, a sepultura parece mais próxima do que a esperança. Ele pede que o próprio Deus seja seu fiador, porque não há homem capaz de sustentá-lo. Ele se vê cercado de zombadores, planos frustrados, sonhos interrompidos. E eu te pergunto de novo, você já se viu assim? Ele chama a cova de casa, as trevas de leito e os vermes de família. E pergunta: onde está a minha esperança? Mas há algo que a dor não conseguiu arrancar. Jó ainda diz: o justo segue o seu caminho. Mesmo quebrado, ele ainda crê que a integridade importa. Jó não perdeu a fé, ele perdeu o chão. Mas ele continuou olhando para o céu. E vamos até o final juntos com essa história para ver como Deus vai transformar a vida de Jó. E para finalizar o dia de hoje, 1 Coríntios capítulo 4. E o ponto central deste capítulo é: no reino de Deus o que importa não é status, é fidelidade. Paulo começa dizendo que deve ser considerado apenas como ministro de Cristo e encarregado dos mistérios de Deus. A palavra ministro aqui carrega a ideia de servo, que executa ordens. E encarregado dos mistérios de Deus é de trazer revelação daquilo que o céu está dizendo.
Ele até diz: o que se requer de nós, os encarregados, é que sejamos encontrados fiéis. Não é o sucesso, não é a popularidade, é questão de fidelidade. Paulo também fala sobre julgamento. Ele diz que nem mesmo julga a si próprio. Sua consciência pode estar tranquila, mas isso não o justifica, porque quem o julga é o Senhor. Isso é profundamente equilibrado. Ele não vive preso à opinião dos outros, mas também não se apoia na própria autoavaliação. Ele lembra que o julgamento final pertence a Deus e que quando este dia chegar, ele revelará a intenção de muitos corações. Deus julga motivações internas. E aqui, em Corinto, o grande problema dessa cidade era orgulho e divisão. Uns se exaltando por seguirem Paulo, outros Apolo. Então Paulo usa uma ironia forte. Nós somos loucos por causa de Cristo, vocês é que são os sábios. Enquanto alguns buscavam prestígio espiritual, os apóstolos viviam fome, perseguição, trabalho manual, desprezo. Isso é loucura. E quando eles eram insultados, eles bendiziam. Quando eram perseguidos, suportavam. Isso reflete diretamente o ensino de Jesus sobre amar os inimigos. Paulo está desmontando a ideia de que liderança cristã é status. Quando ele diz, ainda que tenham muitos instrutores, vocês não têm muitos pais. Ele lembra que foi por meio do evangelho que eles nasceram espiritualmente. Então faz um pedido ousado, podem ser os meus imitadores. A vida dele refletia mesmo os caminhos de Cristo. Então, para finalizar, Paulo confronta os orgulhosos. Diz que se fosse vê-los, iria com poder, porque o reino de Deus não consiste em palavra, mas em poder. 1 Coríntios 4 nos lembra que no reino, fidelidade vale mais que fama. Serviço vale mais que posição, e poder verdadeiro não está no discurso, mas em uma vida transformada. Querido Deus, obrigada, Pai, pelo dia de hoje. Nos ensine a confiar nas Tuas promessas, assim como José disse, certamente Deus fará. Que possamos viver pela fé, Senhor, mesmo quando tudo parecer provisório ou tudo parecer fechado, que os nossos olhos possam contemplar a Ti. Que o Senhor possa produzir em nós, Espírito Santo, em nome de Jesus, frutos de arrependimento verdadeiro. Sustenta a nossa fé quando a dor for intensa e que sejamos encontrados fiéis, ó Pai, no Teu reino, trabalhando na Tua obra. Em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Que Deus te acompanhe hoje. Viva essa palavra na prática. Amanhã seguimos juntos no dia 49 da nossa leitura.